Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba. Louvado seja Deus, em Várzea Nova. Glória a Jesus Cristo, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E nossos dias de cultos são domingos, às 7h30, louvado seja Deus. Terça-feira, às 7h30 também, sendo que é culto de oração, onde eu estou pregando a palavra de Deus e ungindo os enfermos com óleo, com o santo azeite, como manda a palavra de Deus, expulsando as enfermidades das pessoas, as doenças, no nome de Jesus Cristo, e determinando a cura, a saúde, a vitória. Louvado seja Deus. E também temos culto às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Se Deus tocar no seu coração para você vir assistir o culto conosco, louvado seja Deus. Para nós é um prazer em recebê-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você, neste momento, parou para ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, isso é uma prova que você é de Deus, por isso que você parou e está ouvindo a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu mando a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos que está nos assistindo neste momento, louvado seja Deus. Não importa o nome da sua igreja, o importante é que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, louvado seja Deus, e juntos vamos subir com Jesus para morar nas mansões celestiais, louvado seja Deus. Eu quero trazer a palavra de Deus para vocês neste momento, louvado seja Deus, no livro de Jó, capítulo 22, versículo do 21 ao 28, louvado seja Deus, onde eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu, ao seu, ao nosso coração através dessa mensagem, pois nessa mensagem tem muito material para nós aprendermos, tem muito conteúdo, tem muita revelação de Deus, e com certeza o Espírito Santo vai falar com você a partir deste momento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo para todo sempre. Neste momento você está em uma audiência com Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. É o justo juiz falando com você neste momento e merece toda a sua atenção. Diz assim, livro de Jó, capítulo 22, do versículo 21 ao 28. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e, assim, te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no seu coração. Versículo 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então, amontoarás ouro como pó, ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros. Versículo 25. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Versículo 27 diz: tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Eu tenho mais ou menos 70 mensagens já gravadas no YouTube, louvado seja Deus, e esta é a primeira sobre o livro de Jó. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E eu tenho certeza que
é exatamente a palavra que você está precisando ouvir neste momento. Glória a Deus. Pois bem, a palavra começa dizendo no versículo 21, une-te, pois, a Deus. Glória a Jesus. O Espírito Santo manda que você se una a Deus, certamente é porque você não está unido com o Senhor. Certamente é porque você está afastado do Senhor. Você está longe do Senhor. E o Espírito Santo de Deus não quer você longe do Senhor. É um perigo o ser humano longe de Deus. Ele tem que estar ao lado de Deus. Então, o Espírito Santo diz para você neste momento, une-te. O que é unir? Unir é tornar um só. Unir é ligar. Louvado seja Deus. Tem tradução que diz apega-te. Então, você se unindo a Deus, você está se apegando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o versículo diz, une-te, pois, a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ou seja, faça as pazes com Deus. Glória a Jesus. Então, o recado para você nesse versículo é para você se unir a Deus. Louvado seja Deus. Se você ainda não está unido a Deus. Muitos se unem, louvado seja Deus. Ou se apega a um celular, passa horas e horas olhando o celular, deixa de buscar Deus em oração, deixa de estar examinando a palavra de Deus, deixa de estar louvando ao Senhor, louvado seja Deus, para se apegar àquilo ali, louvado seja Deus. Está tirando o seu tempo, louvado seja Deus. Então, como eu já disse, uns se unem ou se apega a um celular, a uma religião, outros se une, se apega a uma pessoa, louvado seja Deus, glória a Jesus. Como Jesus Cristo disse lá em Mateus 19:5, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, quando o homem e a mulher se casam, louvado seja Deus, se unem, eles tornam-se uma só carne, quer dizer, uma só pessoa, louvado seja Deus. Então, muitos se apegam a uma pessoa, a um trabalho, louvado seja Deus. Para ele ou para ela, o trabalho é tudo, louvado seja Deus. Não tira um tempo do seu tempo para buscar Deus, para examinar a palavra de Deus. Outros se apegam a uma casa, louvado seja Deus. Já outros se apegam a um ministério, a uma placa de igreja. Nada disso. O Espírito Santo está dizendo nesse versículo, une-te, pois, a Deus. Louvado seja Deus. O que é se unir a Deus? Se unir a Deus é se unir à sua palavra. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus representa o próprio Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É se unir à palavra, é estar de acordo com a palavra. Porque lá no livro de Amós, diz que não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Então, você se unindo a Deus, você está se unindo à palavra dele, aí Deus anda com você, porque você está de acordo com a palavra dele. E o restante do versículo 21 diz, e tem paz, louvado seja Deus, e tem paz, glória a Jesus. Não é a paz desse mundo, porque a paz deste mundo é apenas um intervalo entre duas guerras, louvado seja Deus. É a paz de Cristo. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Louvado seja Deus. Aí o versículo sagrado diz, e tem paz. E assim, ou seja, e você se unindo a Deus, louvado seja Deus, você se apegando a Deus, diz o restante do versículo 21, te sobrevirá o bem. Ou seja, e ele dará a você tudo que é de bom. Louvado seja Deus. O nosso Deus é assim. Ele só nos dá tudo que é bom. Ele não nos dá nada ruim, não. De segunda classe, não. Ele nos dá tudo que é bom. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, o recado aqui nesse versículo, repito, é para você se unir a Deus. Glória a Jesus. Lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, a palavra de Deus diz, o que se une ao Senhor é um só espírito com ele.
é se unir à sua palavra, louvado seja Deus. O que se une ao Senhor é um só espírito. Já pensou? É um só espírito com ele. Você já viu Deus perder alguma luta, alguma batalha? Não. Você já viu Deus perder para o inimigo? Nunca. Então, se eu ou você se unir a Deus, nós nos tornaremos um só espírito com ele e seremos invencíveis. Louvado seja Deus. O pecado não nos vence, a doença não nos vence, a enfermidade não nos vence, os problemas não nos vencem, as crises não nos vencem, nada nos vence. Deus nos torna invencíveis, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, diz lá no Salmo 82, versículo 6, vocês são deuses. Salmo 82, versículo 6. Não está dizendo que eu e você, que nós seres humanos, somos pequenos deuses. O versículo está dizendo que quando a pessoa se une a Deus, torna um praticante da palavra de Deus, louvado seja Deus, Deus usa aquela pessoa, quando aquela pessoa fala, é como se fosse o próprio Deus falando, louvado seja Deus. E você sabe que Deus falando, louvado seja Deus, até o inferno estremece. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, o versículo, glória a Jesus, o versículo 22 diz, aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Aceita. Olha o conselho do Espírito Santo, para você aceitar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por que ele diz aceita? Porque nem todo mundo aceita os conselhos de Deus. Nem todo mundo aceita as palavras de Deus. Eles lerem, eles gostam de ouvir, louvado seja Deus, e até pregam, mas não aceitam a palavra de Deus, ou seja, não andam de conformidade com o que a palavra de Deus diz. Então o Espírito Santo está dizendo no versículo 22, aceita, louvado seja Deus. Peço-te. Lá em Provérbio, por exemplo, capítulo 4, versículo 10, diz, ouve, filho meu. Está vendo? Você é um filho de Deus. Ele tem o prazer de chamar você de filho e dizer, filho meu. Louvado seja Deus. Você está afastado dos caminhos de Deus, você se desviou dos caminhos do Senhor por um ou por outro motivo, não me importa. Louvado seja Deus. Volte para Deus enquanto é tempo, porque você é um filho dele. Louvado seja Deus. Você não vai trocar de família, né? Deixar de pertencer à família de Deus para pertencer ao maligno, né? De maneira nenhuma. Então o versículo sagrado diz, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Está vendo? Ele pede para a pessoa aceitar as palavras dele. E se multiplicarão os teus anos de vida. Está vendo o quanto é bom a pessoa aceitar as palavras de Deus e viver em conformidade com ela? Louvado seja Deus. Porque até os anos de vida se multiplicam. Louvado seja Deus. Se é uma coisa que as pessoas desejam, ter vida longa. Se existisse remédio na farmácia para prolongar a vida, louvado seja Deus, os ricos tinham comprado. Os ricos compravam, não importa o preço. Louvado seja Deus. Mas Deus está oferecendo aqui um remédio que não tem na farmácia, que não é vendido, é a palavra dele, é os conselhos dele, que se nós praticarmos, nós teremos vida longa. Está vendo? Louvado seja Deus. Então ele diz, aceita, peço-te, a lei da sua boca, ou seja, a orientação que vem da boca de Deus. Ele está pedindo que você aceite. Louvado seja Deus. A lei da sua boca. E põe as suas palavras no teu coração. Ou seja, seja um praticante. Não seja somente um leitor da palavra de Deus, ou um ouvinte, ou um pregador. Seja um praticante. É o conselho do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O versículo 23 diz, glória a Deus, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Olha aí, outro conselho do Espírito Santo. Se te converteres, tá vendo? Louvado seja Deus. Não importa o quanto você já errou. Não importa o quanto você já vacilou. Louvado seja Deus.
o Espírito Santo está dizendo, se te converteres, ou seja, se voltares. O que é converter? Converter é mudar de direção, é mudar de rumo. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo está dizendo, se você se converter, se você voltar para o Senhor e for fiel a Ele como você era antes, se você mudar de rumo, sair das coisas do inimigo, sair do pecado, sair das coisas que desagradam a Deus, se você voltar, louvado seja Deus, ele garante, ó, se te converteres ao Todo-Poderoso, não é se converteres a uma religião, não é se converteres, louvado seja Deus, a um ministério, ao pastor, a um homem, não. Se te converteres ao Todo-Poderoso, louvado seja Deus, serás edificado. Essa palavra edificado aqui quer dizer restaurado. Serás restaurado. Louvado seja Deus. Não importa o que você já perdeu. Se você já perdeu a saúde, louvado seja Deus, você vai restaurar. Deus vai restaurar a sua saúde de volta. Não importa se você perdeu bens materiais, se você perdeu a família, se você perdeu o emprego, louvado seja Deus. O Senhor está dizendo aqui, serás edificado, serás restaurado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E afasta a iniquidade da tua tenda. Não é para aceitar a iniquidade, é para afastar. Louvado seja Deus. A iniquidade, louvado seja Deus. O que é iniquidade? Louvado seja Deus. Iniquidade é a prática da injustiça. Então o Senhor está dizendo, se você se converter ao Todo-Poderoso, serás restaurado e afaste a iniquidade, a prática da injustiça, daquilo que é injusto de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Afaste de ti a iniquidade da tua tenda. O que é uma tenda? Tenda é uma morada temporária. Louvado seja Deus. Por exemplo, os soldados do exército, por exemplo, quando eles vão acampar, quando eles saem do quartel com uma missão e vão acampar em um determinado lugar, ele arma ali as suas barracas, as suas tendas, louvado seja Deus, onde eles vão passar vários dias ali, e ali eles cozinham comida, ali eles tomam banho, eles trocam de roupa, louvado seja Deus, passa vários dias ali, é a tenda deles, é a morada temporária ali, louvado seja Deus. E a nossa morada aqui neste mundo também é temporária. Louvado seja Deus. Nós somos passageiros aqui somente. Louvado seja Deus. Uns vivem 50, 70, 100, 120. Eu não ouvi dizer ainda que ninguém viveu 150 anos, de um século para cá. Mas, louvado seja Deus. É temporária. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, o versículo sagrado diz, para afastar a iniquidade da tua tenda. Louvado seja Deus. A palavra iniquidade, louvado seja Deus, significa corrupção. Louvado seja Deus. Se você se corrompeu com as coisas erradas, com o pecado, louvado seja Deus, com o inimigo, se afaste. Afaste a corrupção. E também a palavra iniquidade significa depravação. Se você já foi depravado, muito depravado, louvado seja Deus, se depravou com as coisas do inimigo, o versículo sagrado diz, afasta de ti. Louvado seja Deus. Não queira mais não. Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo 24 diz, então, ou seja, se você fizer isso, que ele está aconselhando em cima, então amontoarás ouro como pó. Amontoarás ouro como pó. E o versículo diz mais, o ouro de Ofir. O que é Ofir? A palavra Ofir, meus amados irmãos, é uma cidade ao sul, louvado seja Deus, de onde trouxeram ouro para Salomão. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 28. Por isso que diz, ouro de Ofir, louvado seja Deus. Ouro de primeira qualidade, né? Que trouxeram para Salomão e você irá amontoar. Ou seja, você irá enriquecer tanto espiritualmente como fisicamente, porque Deus abençoa poderosamente os seus filhos. Glória a Jesus. Como pedras dos ribeiros, louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora veja o versículo 25. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada.
e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Ou seja, então, o Todo-Poderoso voltará a ser o seu tesouro mais precioso e a tua prata predileta. Já pensou que coisa linda, que coisa maravilhosa é estar unido a Deus? É se apegar a Deus, se apegar à palavra de Deus, é viver em comunhão com Deus, em obediência ao Senhor. Quanto é maravilhoso. Tanto é, louvado seja Deus, está livre de ir para o inferno, está livre, louvado seja Deus, das coisas do inimigo, como é abençoado espiritualmente e fisicamente. Louvado seja Deus. Enquanto do lado do inimigo é só prejuízo, é só fracasso, é só derrota. Não compensa, não. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então o versículo sagrado diz, louvado seja Deus, o 26 agora, viu? Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso. O que é deleitar? Deleitar é sentir grande prazer. Então, quando você se une a Deus, quando você se apega a Deus, você sente grande prazer em Deus, de estar meditando na palavra de Deus, de estar buscando a Deus em oração, de estar louvando ao Senhor, de estar fazendo a obra de Deus. Você se deleita, você tem grande prazer. E quando você está afastado, não, você não tem gosto nada para isso. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Você tem o prazer de levantar a sua cabeça, olhar para o céu e saber que Deus, louvado seja Deus, é com você, está olhando para você, louvado seja Deus, e que a vitória é sua em nome de Jesus. O versículo 27 agora diz, tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Está vendo? Quando a pessoa se apega a Deus, está vendo? Está unido com Deus, o versículo sagrado diz, ó, tu orarás a ele. Louvado seja Deus. Você, meu amado ouvinte, você não deve orar a outra pessoa. Nada disso. Você não deve fazer a sua petição a outra pessoa, a anjos, a outra pessoa. Não, você tem que fazer a Deus no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tu orarás a ele. Está vendo? O Espírito Santo é bem claro. Tu orarás a ele. Não é a ela. É a ele. Ao Todo-Poderoso. Tu orarás a ele. E o que é que acontece? E ele te ouvirá. Louvado seja Deus. Que prazer, viu? Que honra o nosso Deus nos dá, que quando a pessoa se apega a ele, se une a ele, à palavra dele, louvado seja Deus, ele ouve a oração dessa pessoa. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Está escrito na palavra dele, louvado seja Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você está afastado de Deus, se você está desviado dos caminhos do Senhor, louvado seja Deus, volte, não importa. Você pode dizer, mas pastor, mas eu já pequei demais, eu já errei demais. Quanto maior for o pecado, maior é o perdão de Deus. Então, ó, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Então, confessa a ele de todo o seu coração, peça perdão a ele, que ele vai te perdoar. E além de perdoar, o versículo sagrado dele, e nos purificar de toda injustiça. Ele vai purificar você. Você vai ficar puro, como que nunca tivesse feito nada de errado. Louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz, o 27, tu orarás a ele e ele te ouvirá. Ele garante isso lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele garante, clama a mim e responder-te-ei. Ele garante, louvado seja o nome de Jesus, que se você se unir com ele, se você se apegar a ele, louvado seja Deus, a hora que você clamar, ele vai ouvir a sua oração e vai responder. Olha aí, ó, versículo 27, João 22, 27. Tu orarás a ele e ele te ouvirá. E pagarás os teus votos, louvado seja Deus. O que é um voto? Voto é uma promessa que a pessoa faz a Deus. Por exemplo, quando você casou, se você casou na igreja, por exemplo, louvado seja Deus, você prometeu a Deus, na presença da sua esposa, você prometeu a Deus de ser fiel à sua esposa
na tristeza e na alegria. Quer dizer, foi um voto que você fez, foi uma promessa. Louvado seja Deus. Naquele momento ali daquela cerimônia do seu casamento, você prometeu a Deus que seria fiel à sua esposa, tanto na alegria como na dor. Louvado seja Deus. Então, o versículo sagrado está dizendo: tu orarás a ele, ele te ouvirá e pagarás os teus votos. E você cumprirá com a sua promessa que você fez. Louvado seja Deus. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E o versículo 28, que é o último versículo dessa mensagem, diz: determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus olhos, em teus caminhos, desculpa. Você já pensou o quanto é importante estar unido com Deus? Que até aquilo que determinar, olha aí, é o que está escrito, ó, Jó 22, 28. Determinando tu alguma coisa, louvado seja Deus. Ou seja, o que você decidir se fará. O Espírito Santo está garantindo. Louvado seja Deus. Ou seja, tudo o que você fizer, louvado seja Deus, dará certo. Glória a Deus. Tem tradução que diz esse versículo assim, ó, determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme. Louvado seja Deus. Tem tradução que diz assim, ó, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Louvado seja Deus. Quem é que não gosta de fazer um projeto, né? E ser bem sucedido naquele projeto que faz? Pois é, se estiver unido a Deus, se estiver se apegado a Deus, à palavra de Deus, estiver em obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo garante, ó, louvado seja Deus, determinando tu alguma coisa, quem tem que determinar é você. Não é Deus que vai determinar. O versículo diz, ó, determinando tu alguma coisa ou algum negócio, é você que tem que determinar. Então o versículo sagrado diz, ser-te-á firme, quer dizer, fique firme naquilo que você determinou. Não se abale, não. Não duvide, não. Fique firme naquilo que você determinou que vai acontecer, que é seu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E lá no versículo, lá no livro de Isaías 44, versículo 26, diz, mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo. Está vendo quanto é bom se apegar a Deus, ser servo dele? Deus faz com que a mensagem, aquilo que ele fala, se cumpra. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo. E com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Está vendo? Mas isso é para quem está unido com Deus, para quem se apegou a Deus, para quem se apegou à palavra de Deus. Glória a Jesus. É só bênção, é só vitória. Louvado seja Deus. Está firme nos caminhos do Senhor, está firme em obediência à palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja Deus, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus. Tenho certeza que Deus falou no seu coração, porque eu preguei, mas quem falou com você não foi eu. Quem falou com você foi Deus. Louvado seja Deus. O homem prega, mas quem fala é Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, Pastor Givanildo Costa. Louvado seja Deus, eu estou colocando mensagem todas as segundas, as quartas e os sábados, tá certo? Louvado seja Deus. E divulgue esse trabalho, louvado seja Deus. Divulgue mesmo, louvado seja o nome de Jesus, para a glória de Deus, louvado seja o nome de Jesus, e compartilhe esse trabalho maravilhoso. E se você quiser deixar o link, deixe, você vai me ajudar e Deus vai te abençoar muito mais, porque é dando que se recebe. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima mensagem.